Fala pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Informática para Concurso. Me chamo Cleiton Montes, sou colaborador deste curso, certo? Uma breve introdução sobre o autor: formação técnica em redes de computadores, formação superior em análise e desenvolvimento de software, graduando em engenharia de telecomunicações, mestrando em engenharia de telecomunicações, ocupa um cargo de TI na esfera federal desde 2015, certo? Vamos dar continuidade às nossas questões, certo? Hoje pegamos questões da FCC. Todas as questões que nós colocamos aqui são questões de concurso. Nós pegamos em concurso, certo? E pegamos nas mais diversas bancas, certo? Hoje as duas questões são da FCC, por isso resolvemos colocar ali em cima, certo? Então vamos lá. Questão 1. Em função da limitação da capacidade da RAM e a característica de volatilidade na retenção de dados nesse dispositivo de memória, o armazenamento em arquivos guardados em dispositivos auxiliares, como discos rígidos, é empregado para garantir a persistência dos dados nos computadores. Esses arquivos, salvos em cópias, backups, realizadas em um determinado computador, só podem ser restaurados no mesmo equipamento de sua origem. Letra B. São entidades lógicas mapeadas pelo sistema operacional do computador, que é responsável por gerenciar o acesso ao dispositivo físico que armazena os arquivos. Letra C. São dispositivos físicos para guardar conteúdo digital. Letra D. Possuem extensões que definem qual é o equipamento associado no arquivamento dos dados armazenados. E letra E. Podem ter backups, que são cópias dos dados neles armazenados, feita em dispositivo obrigatoriamente externo ao computador de origem dos dados, certo? Nós já falamos sobre a memória RAM em diversas aulas aqui no curso para concurso, também no nosso curso básico de informática, certo? Mas o assunto hoje é sobre arquivos e eu trouxe algumas explicações aqui que ele cita no termo, certo? Backup. O que é backup? Backup é a cópia de seus arquivos. Você tem um arquivo e você copia esse arquivo para que você salve uma cópia dele. Isso se chama de backup. Você faz isso por segurança. Caso aquele seu arquivo original tenha sido apagado ou alguém deletou ele sem querer, você pode restaurar. Isso também é feito com sistemas, certo? Nós fazemos backups de sistemas para que, caso o computador que tinha um sistema ele pare de funcionar, nós podemos subir um novo computador e pegar aquele backup e já colocar um novo computador com o mesmo sistema rodando, certo? Então, backup, cópia de seus arquivos ou de sistemas que são salvos em outro dispositivo ou local para que você possa restaurá-lo posteriormente em caso de perda dos arquivos originais. Caso você salve uma cópia dos seus arquivos no mesmo local que está o seu arquivo, ela perde muito a função dela, certo? Apesar de você achar que é um backup, e não seria um backup, porque caso o computador queime ou caso dê falha em algum canto, vai perder os dois arquivos, tanto o original quanto a cópia, certo? Dispositivo físico de armazenamento, que são dispositivos hardware utilizados para você armazenar esses seus arquivos ou os seus backups. Backups também são arquivos, é só dado o nome backup por questão de segurança, para você restaurar, por isso que ele se chama backup. E o que são arquivos? Arquivos, de uma forma mais fácil de entender, são documentos, é um conjunto de dados que possuem informações, certo? Eles possuem informação para você, são dados, e eles seguem uma estrutura. Nos computadores, tudo é 0 ou 1. Toda informação é composta de 0 ou 1, porque o computador fala na linguagem binária, certo? Então, tudo é 0 ou 1. Mas eles têm informações que, com a codificação do computador, eles nos transmitem a mensagem, certo? E arquivos são basicamente um conjunto de dados ou informações que são armazenados de acordo com alguma estrutura no nosso sistema operacional, certo? Eles são lógicos e não são físicos, certo? O arquivo físico não é um arquivo computacional, são os arquivos que nós vemos mesmo, nossas pastas, nossos documentos são arquivos físicos, certo? Mas os arquivos de computadores, eles são lógicos. Extensão de arquivo basicamente é um sufixo utilizado para identificar o tipo de arquivo que você tem. Você pode ter uma foto como JPG ou .png, você já sabe que é uma foto. Ou você pode ter um vídeo, você tem um arquivo, meu arquivo.mp4. Você já identifica que ele é um arquivo de vídeo, porque tem a extensão MP4. E a extensão MP4 é uma extensão de vídeo. Então a extensão basicamente é um sufixo que vem após o nome, certo? Você tem minha foto.png. Esse .png é a extensão do arquivo,
ela é a extensão do arquivo, certo? Identifica o tipo de arquivo. Então, voltando aqui à nossa questão, em função da limitação da capacidade da RAM e a característica de volatilidade na retenção de dados, nesse dispositivo de memória, o armazenamento em arquivos guardados em dispositivos auxiliares, como discos rígidos, é empregado para garantir a persistência dos dados nos computadores. Esses arquivos, salvos em cópias backups realizadas em um determinado computador, só podem ser restaurados no mesmo equipamento de sua origem. Tá falso, nós podemos restaurar os nossos backups em qualquer outro computador, certo? E ele está perguntando aqui sobre os arquivos. Esses arquivos, salvos em cópias backups, esses arquivos só podem ser restaurados em um mesmo computador? Não, nós podemos colocar os nossos arquivos em outros computadores. E backup também nós podemos restaurar em outros computadores. O backup nós já fazemos para isso, para que possamos restaurar em outros locais, em outros computadores, para que o sistema, o que quer que seja, continue funcionando como se estivesse no mesmo computador que estava antes, certo? Então, nossa questão está errada. Aí ele pergunta, esses arquivos são entidades lógicas mapeadas pelo sistema operacional do computador, que é responsável por gerenciar o acesso ao dispositivo físico que armazena os arquivos? Correto, certo? Até aqui, ele vem falando dos arquivos, certo? Esses arquivos são entidades lógicas mapeadas pelo sistema operacional do computador. E essa é a definição mais precisa do arquivo. Arquivos são entidades lógicas mapeadas pelo sistema operacional do computador. Perfeitamente está correto, certo? São entidades lógicas mapeadas pelo sistema operacional do computador, certo? Aí ele fala que é responsável por gerenciar o acesso ao dispositivo físico que armazena os arquivos. Aqui nós temos um pronome, e esse pronome já se refere ao sistema operacional, certo? Ele já não está mais falando dos arquivos. Nesse final da questão ele fala que é responsável por gerenciar o acesso ao dispositivo físico que armazena os arquivos. Correto, o sistema operacional é responsável por gerenciar o acesso ao dispositivo físico que armazena os arquivos, certo? Você pode ler aqui como duas frases, essa primeira frase, e a segunda é: o sistema operacional é responsável por gerenciar o acesso ao dispositivo físico que armazena os arquivos. Perfeito, certo? As duas definições, questão correta, e define bem o que são esses arquivos que nós salvamos na memória auxiliar, que são os nossos discos rígidos, certo? Letra C, são dispositivos físicos para guardar conteúdo digital? Não, lembre-se que ele está falando esses arquivos, certo? Vou até circular aqui para vocês, esses arquivos. Então ele está falando dos arquivos, certo? Esses arquivos são dispositivos físicos para guardar conteúdo digital? Não, eles são conteúdo digital que está sendo guardado, armazenado no dispositivo físico, certo? Mas o dispositivo físico não são os arquivos. Então, questão errada, certo? Possuem extensões que definem qual é o equipamento associado no arquivamento dos dados armazenados. Eles possuem extensão? Sim. Que define qual é o equipamento associado no arquivamento dos dados armazenados? Não, né? Nós verificamos que a extensão, ela identifica o tipo de arquivo, é para ela dizer qual é aquele arquivo, se ele é um arquivo de imagem, de vídeo, de áudio, certo? Então ele define o tipo de arquivo, certo? Não o tipo de qual é o equipamento, certo? Então, questão também errada. Esses arquivos podem ter backups, que são cópias dos dados nele armazenados, feitos em dispositivo obrigatoriamente externo ao computador de origem dos dados? Obrigatoriamente não. Caso você faça uma cópia por segurança e deixe no mesmo dispositivo, vai perder a função. Mas não podemos dizer que você não fez uma cópia, um backup, certo? Não podemos dizer isso. Você pode ter dois discos no computador, e um você fazer a cópia dos arquivos, e no outro você utilizar os arquivos originais. Você tem um backup? Tem. Está no mesmo computador? Tá. Tem uma certa segurança? Pouca, mas tem. Porque um HD pode queimar, mas o seu HD de arquivo não. Então você consegue restaurar, certo? Mas caso o computador todo pegue fogo, você perdeu tanto o original como a cópia. Mas que é obrigatoriamente? Não, você não é obrigado a fazer em um dispositivo necessariamente externo, certo? Então a nossa questão correta aqui é a nossa letra B. Esses arquivos são entidades lógicas mapeadas pelo sistema operacional do computador. E o sistema operacional é responsável por gerenciar o acesso
ao dispositivo físico que armazena os arquivos, certo? Questão correta, nosso gabarito, letra B, certo? Dando continuidade, vamos para a questão 2, também da FCC, como falamos. Um usuário que possui perfil de administrador em um computador com Windows 10, em português, percebeu que apesar de seu computador estar conectado fisicamente à impressora, ela não aparecia como opção para impressão de documentos no Microsoft Word e em outros softwares, pois não estava instalada no Windows. Uma maneira rápida de instalar a impressora é a partir da opção letra A, hardware e sons, acessada ao painel de controle. Letra B, sistema e segurança, acessado no painel de controle. Letra C, impressoras e dispositivos, acessado nas ferramentas administrativas. Letra D, instalar a impressora, acessada a partir do botão iniciar. E letra E, rede e impressora, acessada a partir do painel de controle. Pessoal, nas nossas aulas do curso de informática básica, nós conseguiríamos resolver todas as questões que resolvemos até agora, certo? Nesse curso de informática para concurso. Caso tenham interesse, vocês podem assistir lá, desde o início, certo? Estamos caminhando e postando as aulas. Você conseguiria resolver todas as questões. Inclusive, estamos iniciando a parte de software, que é justamente essa parte você já conseguiria resolver assistindo a aula de Windows 10. Tem a aula de Windows 10, Windows 7 e de Linux, certo? E da de Windows 10 você já conseguiria resolver. Mas vamos verificar aqui na prática como funciona cada um deles. Vamos para a opção A, hardware e som, acessado no painel de controle. Então vamos na prática aqui ver. Vamos abrir aqui o nosso Windows, certo? A, hardware e som, acessado no painel de controle. Nós aprendemos lá no curso acessar o painel de controle no menu pesquisa, abrir o painel de controle, certo? Meu painel de controle está assim, mas o básico ele vem assim, certo? Hardware e sons. Tem hardware e som? Tem. No painel de controle, certo? Então vamos ver se em hardware e som nós conseguimos instalar uma impressora. Dispositivos e impressoras. Adicionar dispositivos, certo? Gerenciar dispositivos. Então, realmente aqui nós conseguimos instalar a nossa impressora indo nesse caminho em painel de controle, hardware e sons, instalar impressoras. Ó, vocês podem ver aqui, certo? Exibir impressoras e dispositivos. Ó, você pode adicionar uma impressora, certo? Então, letra A, nós podemos ver que está correto, certo? Letra B, sistema e segurança, acessado no painel de controle. Novamente aqui, né? Vamos ter que ir aqui no nosso painel de controle. Novamente. Ele pergunta como? Sistema e segurança. Sistema e segurança. Nós conseguimos instalar uma impressora aqui no sistema de segurança, segurança e manutenção, Windows, sistema, opções. Tem várias opções, mas nós não temos a opção de instalar uma impressora, certo? Não tem impressoras aqui nessas opções. Letra C, impressora e dispositivos, acessado nas ferramentas administrativas, certo? As ferramentas administrativas você vai acessar por aqui, certo? Ferramentas administrativas. E você pesquisa aqui desse lado se você tem impressora, certo? Nós podemos ver que não tem instalar impressoras nas ferramentas administrativas. Nós temos gerenciamento de impressão, mas aqui, como vocês podem ver, é outra coisa, certo? Então, também não temos a letra C. Letra D, instalar impressora, acessada a partir do botão iniciar. Botão iniciar, nós não temos nada aqui com instalar impressora, certo? Então, também não é essa a opção. E letra E, rede e impressora, acessada a partir do painel de controle. Vamos lá novamente no nosso painel de controle, está no menu. E rede e internet, e nós não temos aqui também nenhuma opção com instalar impressora, certo? Eu vi nessas questões algumas pessoas reclamando que a FCC se apegou ao caminho e que a letra C poderia estar correta, eles viram impressoras e dispositivos. Só que eles esqueceram que ela falou em ferramentas administrativas. E nós vimos que realmente não tem impressoras e dispositivos nas ferramentas administrativas. Eles confundiram isso com a parte que você exibe o menu aqui do painel de controle. Nós temos várias opções. Tem poder colocar ícones grandes. E eles vão aparecer os ícones aqui na nossa tela, certo? Ícones pequenos. E eles irão aparecer aqui também. Ou categoria, que é o padrão que vem. Deixando ícones pequenos, nós podemos ver aqui impressora, certo?
nós podemos adicionar a impressora por aqui também. Porém, ele falou que não era no painel de controle, mas sim nas ferramentas administrativas. Se eles tivessem dito painel de controle, dispositivos e impressoras, caberia recurso, você poderia entrar com recurso, mas eles não disseram, certo? Então eles falaram pelas ferramentas administrativas e realmente não tem lá. Tem aqui no painel de controle e eles referiram quando você está visualizando o painel de controle por categoria, vem hardware e sons e consegue adicionar uma impressora, certo? Então, nossa resposta, certo? Nosso gabarito é a nossa letra, deixa eu voltar aqui, nossa letra A, certo? Como vimos aqui na prática, nossa letra A, hardware e som acessado no painel de controle, nós chegamos a instalar uma impressora no Windows 10, certo? Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula do curso de Informática para Concurso. Aconselho vocês, além desse curso, a assistir o curso de Informática Básica. Como disse, assistindo aquele curso vocês teriam resolvido todas as questões que resolvemos até agora. Já foi explicado lá, passo a passo, bem devagar, para que todos possam aprender, certo? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima.